Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Vinculados em Amor. O título da primeira semana é Em Cristo tudo se mantém conectado e unido. E o título da sexta-feira, O primogênito de toda a criação. O versículo, Apocalipse 13:8, que diz: Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, pois Tu és a imagem do Deus invisível, aquele que traz o próprio Deus para dentro de nós, aquele pelo qual estamos conectados a Deus. Tu és também o primogênito de toda a criação. A Tua obra, Senhor, feita no tempo, tem eficácia eterna. E essa obra, pelo Teu Espírito, por Teu amor, chegou até nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, pela redenção que o Senhor logrou na cruz, nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos o nosso velho homem, a nossa carne crucificada, e nós podemos viver em novidade de vida. E é isso que nós queremos, Senhor, viver no Espírito, com a mente no Espírito, em novidade de vida, pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto. Obrigado, Senhor, por tamanha obra, por tudo que o Senhor fez e ainda pelo que o Senhor está fazendo e fará nas nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa sexta-feira é O primogênito de toda a criação, que é a parte B, a parte final de Colossenses 1,15, quando Paulo diz para os colossenses que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, isso nós vimos ontem, ele é o primogênito de toda a criação. Então, o que significa Cristo ser o primogênito de toda a criação? Você deve se lembrar, irmãos, em João 17, versículo 5, enquanto o Senhor orava ao Pai no Getsemane, pouco antes do seu aprisionamento e posterior crucificação, ele disse: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Quer dizer, antes que houvesse mundo, o Senhor Jesus já estava no Pai. O Filho já existia. Aí você pode dizer, mas como se ele nasceu há 2000 anos atrás? Então você precisa entender, primeiramente, irmãos, que o Senhor, como Deus, ele é eterno. É o que diz Isaías 57,15. Não só ele é eterno, como ele habita a eternidade. Isso quer dizer que, se você pensar na linha do tempo como uma linha, né, um traçado, você coloca um ponto zero, e aí aquilo que vem antes do ponto zero, passado, depois do ponto zero, futuro. Então você consegue, por exemplo, falar, o Senhor nasceu aqui, nós estamos aqui, Moisés estava lá, Abraão, enfim. Isso é uma reta, certo? Tem início, tem fim. Então essa é a linha do tempo. Mas quando você fala da eternidade, a eternidade, irmãos, ela não é uma reta, ela é um círculo. Por quê? Porque ela não tem princípio nem fim. Entre a eternidade está a linha do tempo. Então às vezes a gente até cita, talvez errado, na eternidade passada e a eternidade futura, para entender a eternidade antes da fundação do mundo e a eternidade após a fundação desse mundo, que seria a eternidade da Nova Jerusalém. Mas se você, para entender corretamente, a eternidade, irmãos, é um círculo, ela não tem começo nem fim. Por quê? Porque a eternidade está fora do tempo. Deus, ele está fora do tempo, ele entra no tempo, entre aspas, talvez até essa expressão não seja tão adequada, mas nos falta expressão no português para explicar isso. Mas é como se Deus, irmãos, entrasse no tempo quando ele quisesse. Por quê? Porque ele é eterno, ele habita a eternidade, fora do tempo. Então, o Senhor Jesus, em determinado momento do tempo, ele se tornou carne, o Filho. E nesse determinado tempo, o que ele fez? Ele viveu, ele teve um viver humano perfeito,
ele pregou o evangelho, ele curou as pessoas. Então ele teve toda a sua obra. Ele falou a palavra e por fim ele morreu e ressuscitou. Tudo isso o Senhor fez na linha do tempo. Mas Hebreus, capítulo 9, ele mostra algo, irmãos, muito importante. Veja, eu vou começar a ler a partir do 11. Diz assim, Hebreus: Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, ele está falando de um tabernáculo, irmãos, que não é dessa criação, um tabernáculo eterno, do qual Cristo é o sumo sacerdote. O tabernáculo que havia, que foi construído por Moisés e depois se tornou o templo, é uma sombra, uma figura daquilo que é eterno. E aí o versículo 12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Então ele está falando de um tabernáculo eterno. O Senhor não entrou nesse tabernáculo físico, mas no tabernáculo real, no tabernáculo que importa. E por que ele pôde entrar? Porque ele era tanto homem, e pelo seu lado humano ele pôde se sacrificar, e tanto Deus. Sendo Deus e sendo eterno, então ele tinha acesso a esse tabernáculo eterno. Eu não estou falando de algo, irmãos, físico, entenda, mas da realidade do tabernáculo. Então o versículo continua: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Quando o Senhor fez isso? Quando ele ascendeu. Lembra que ele fala para Maria: não me toques, eu tenho que subir para o Pai. A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quer dizer, naquele momento, irmãos, o Senhor ele ofereceu a obra que ele fez no tempo. Ele ofereceu para Deus pelo Espírito eterno, e isso, irmãos, conta pela eternidade. Por isso fala da eficácia eterna, da eterna redenção. E por isso, quando nós lemos esse versículo da leitura com oração, Apocalipse 13:8, fala do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que quer dizer que a obra do Senhor Jesus, ela conta desde a criação de Adão. Deus pregou o evangelho, irmãos, para Adão, em Gênesis 3:15, para Adão e para Eva, quando ele falou do descendente da mulher. E Adão e Eva creram, irmãos, no que Deus faria. Então, quando eles creram no futuro, no tempo. Agora vamos falar do tempo, né? Eles creram no futuro. E nós cremos no passado, quer dizer, nós olhamos para a obra de Cristo no passado. Eu estou repetindo, estou falando da linha do tempo agora. Adão, o povo de Israel, todos aqueles que creram, aqueles que faziam os sacrifícios, eles criam para o futuro, eles criam que viria o Cristo e o salvaria dos pecados com o seu sacrifício. E aí, irmãos, no tempo, o Senhor Jesus ofereceu pelo Espírito Eterno, no tabernáculo real, tabernáculo eterno, ele ofereceu a sua obra, obtendo eficácia eterna, eterna redenção, o que abrange do primeiro homem até o último, ou seja, todos aqueles que creram em Cristo, seja olhando para o futuro, seja olhando para o passado, na linha do tempo. Então veja, irmãos, como isso é maravilhoso, como Deus tinha tudo sob controle. E veja que no tabernáculo, na figura que o Senhor mostrou para Moisés, para que ele então criasse, né, com os materiais que o Senhor ordenou, já havia um sinal desse Espírito Eterno, representado pelas argolas que ficavam na Arca da Aliança. A Arca da Aliança não podia ser tocada por mãos humanas. Então, como o homem poderia transportar a Arca da Aliança? Então, a Arca da Aliança, ela tinha argolas de ouro, e nessas argolas, irmãos, eram colocados varais
E esses varais, eles ficavam em cima dos ombros dos sacerdotes que tinham o encargo de levar a arca, quando, por exemplo, a nuvem levantava e eles precisavam seguir com o acampamento. Então, tudo isso, irmãos, todas as figuras no tabernáculo representam a realidade de Cristo, da igreja, daquilo que é eterno. Eu vou finalizar, irmãos, lendo aqui na página 18, o penúltimo e último parágrafo. Veja, quando Cristo se ofereceu, tendo feito a eterna redenção, ofereceu tudo a Deus pelo Espírito eterno. Sua encarnação, seu viver humano, sua crucificação, todo o seu sofrimento e sua ressurreição. Tudo isso que ele fez no tempo foi lançado na eternidade. Por meio desse processo, Cristo, que veio da eternidade, sujeitou-se ao tempo e ofereceu-se a Deus. Concluído o seu trabalho, ele retornou para a eternidade. Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sua morte também foi oferecida pelo Espírito Eterno. Por isso ele é aquele Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando criou todas as coisas, Deus já tinha um protótipo, uma referência, Cristo. Mesmo tendo aparecido aqui milhares de anos depois da criação, o Senhor Jesus já estava na eternidade. Quando Deus criou todas as coisas, já havia Cristo. Por isso, ele é o primeiro de toda a criação. Agora, ele quer levar-nos para a eternidade e para a glória. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, veja como isso é rico, como isso é maravilhoso. O que nós temos aqui nessa terra é só uma sombra, irmãos, daquilo que é real, daquilo que é eterno. Você deve se lembrar que quando, se não me engano, Isaías ou Ezequiel falava de Lúcifer, ele cita o Éden, o jardim de Deus. Ele não estava falando, e muitos confundem, ele não estava falando do jardim do Éden aqui na terra, onde Adão foi colocado. Ele estava falando do Éden, do jardim no terceiro céu. O que quer dizer que muito do que Deus criou aqui, irmãos, é uma figura, uma sombra, mostrando o que já existia, com um propósito muito claro. O exemplo disso é o tabernáculo. Por isso, irmãos, não vamos dar toda a nossa atenção para as coisas dessa terra. Mas como Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, vamos buscar e pensar nas coisas lá do alto, porque é nesse ambiente celestial e eterno que há a realidade de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando esses áudios na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.